Boa noite. Boa noite. Agora sim. Que bom podermos estarmos juntos mais uma vez. Hoje nós vamos falando, nosso tema quarta-feira da família. E é importante nós relembrarmos uma fala do Haroldo Dutra. Ele diz que o momento que nós passamos, onde nosso planeta passa por um processo de transição, é muito comum nós presenciarmos muitos casos de suicídio e de loucura. Inclusive uma passagem lá do Obras Póstumas já fazia referência a esse momento e da dificuldade que nós enfrentaríamos. E nós estamos vivendo um momento também onde a depressão, a ansiedade fazem parte do cotidiano de quase todas as famílias. É comum nós termos pelo menos um membro, talvez de determinada família, que esteja passando ou por um processo depressivo ou por um processo muito forte de ansiedade. A ansiedade é aquela questão de sofrer antes do acontecido. E tudo isso, a gente acredita que grande parte se deve à estrutura dos nossos lares. Então hoje eu vou fazer um convite a todos nós, começando por mim mesmo, para que a gente faça uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo dentro do nosso lar, este lugar onde nós acolhemos nossa família, nossos familiares, entes queridos, para que esse lugar, esse lar, seja um local onde nós possamos, porque esse é o objetivo do lar, é o local onde nós possamos voltar, nos sentir acolhidos, protegidos e amparados. Então a primeira pergunta que eu faço é justamente essa. O nosso lar está sendo este local de acolhimento, de renovação de forças para todos os membros da nossa família? Talvez eu possa falar, para mim sim, mas para o meu irmão, está sendo? Para o meu pai, para minha mãe, para os meus filhos, este lar está sendo este local de acolhimento, onde eles possam também se sentir fortalecidos para enfrentar o cotidiano, que é o mundo lá fora. Porque nós sabemos que quando nós saímos do nosso lar, seja para trabalhar, para estudar, para viver na sociedade que nós estamos inseridos, nós vamos por lá encontrar grandes desafios. No nosso dia a dia, dentro do trabalho, nós teremos ali aquela cobrança, muitas vezes, que os nossos superiores, a empresa que nós trabalhamos, nos cobra um resultado, quer que a gente produza sempre mais nesse mundo competitivo que nós estamos, lá na escola, na faculdade, na escola, no curso, também nos exige, falando, olha, se você não conseguir não estudar, você não vai conseguir êxito. Então nós somos cobrados lá fora. A sociedade nos exige muito também. Muitas vezes nos exige comportamentos que ela mesma não nos dá, mas nos exige. E muitas vezes também nos pressiona, que é talvez o mais grave, a ter comportamentos que ferem os nossos valores. Muitas vezes a sociedade nos cobra isso, falando, olha, você tem que fazer isso. E muitas vezes isso vai contra os valores que nós aprendemos. Então é muito estressante a nossa vida lá fora. Então é necessário que a gente tenha um local onde a gente possa ir, recarregar as energias, recarregar as forças, para que a gente realmente possa ter condições de enfrentar tudo isso. E este lugar é o nosso lar, é a nossa casa. Mas como nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos criando esse ambiente para que a gente possa realmente ter
condições desta reparação, dessa reposição de energia, que a gente possa serenizar, acalmar, nos sentir acolhidos. Então a gente vai fazer aqui algumas reflexões. E a primeira dela, é lógico, a gente não poderia deixar de falar. A primeira coisa que a doutrina espírita e diversas outras religiões, né, talvez até com denominações diferentes, nos aconselha a ter o culto do Evangelho no lar, em nossa casa. Um momento, dentro daquilo que a doutrina nos ensina, um pequeno momento semanal, onde a gente reúne a família para falar com Jesus, todos juntos. Para nós que seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo, a orientação é fazer uma leitura preliminar de qualquer mensagem, de qualquer livro, fazer uma prece, fazer depois uma leitura do Evangelho, comentar sobre aquele capítulo lido, coloca ali uma água para fluidificar, faça uma oração, coisa simples. Não precisa mais de 15 minutos por semana, mas são 15 minutos que transportam. A Espiritualidade tem nos mostrado, em alguns relatos, que quando nós fazemos o Evangelho no lar, da parte do alto eles observam como pontos de luzes espalhando paz, serenidade para o planeta. Então olha a importância desses 15 minutos na nossa família, no nosso lar. Ah, mas lá em casa ninguém quer participar. A orientação que nós temos também da doutrina espírita é: faça sua parte. Faça você, sozinho, tire um momento, faça essa oração. Mostre para seus familiares o quanto aquilo faz bem para você. E com o tempo, quem sabe, outros irão também participar, outros também irão valorizar este momento tão importante dentro do nosso lar, para trazer essa harmonização necessária para que essa nossa casa seja esse ponto de referência para o nosso equilíbrio. Então, o primeiro conselho, a primeira reflexão que a gente faz é culto do Evangelho. Outra reflexão importante que nós devemos fazer: o que nós estamos levando para dentro de nossa casa, para dentro do nosso lar? O que nós estamos trazendo lá de fora para cá? Será que nós estamos trazendo, está trazendo benefício, está trazendo serenidade, ou ao contrário, está trazendo confusão, perturbando, atrapalhando essa harmonia? Primeira coisa que a gente fala, nós vamos fazer aqui uma questão de o aconselhável, mas nós somos livres para fazer nossas escolhas. É a gente não fazer uso da bebida. Esse é o aconselhável. Mas a gente sabe que muitas pessoas têm esse hábito e nós não vamos condenar ninguém, até porque a gente não pode crucificar nada. Tudo está no comportamento que cada um tem perante o ato que faz e principalmente com as consequências deste ato. Pois nós sabemos que muitas vezes o erro não é tão importante como a consequência do erro. Então muitas vezes o beber não é tão importante como a importância que a bebida faz em sua vida. Então a gente sabe que temos muitas vezes, eu vou colocar aqui duas realidades, que a gente consegue presenciar isso analisando o comportamento das famílias. Então tem lares que fazem a sua resenha, seu churrasco, toma sua bebida, mas consegue manter uma harmonia. Não tem briga, não tem discussão, faz ali e termina um clima de alegria, o que a gente pode até chamar de confraternização.
Mas já tem áreas que não. E cria-se, olha, é importante isso, cria-se o hábito de trazer a bebida, e toda vez que a bebida é inserida no nosso lar, é discussão, é briga, é termo de casamento, depois volta, é pessoas, né, saindo depois de beber para dirigir. Então traz uma consequência muito grande para desestruturar o nosso lar. Então nós temos que fazer uma reflexão do que nós estamos trazendo para dentro de nossa casa. E isso é reflexão. Não estamos aqui querendo condenar ninguém, porque nós não temos capacidade para isso. E nem podemos fazer isso. Então é cada um. Tá, eu gosto de trazer a bebida para minha casa. Analise. Está fazendo bem? Está sereno? Está tranquilo? Não traz discórdia? Pelo contrário, traz até aquela sensação de confraternização. Está tudo bem? Eu não falto com as minhas responsabilidades, né, após esse processo da bebida. Eu não fui da minha responsabilidade como pai. Eu tenho que dar exemplo aos meus filhos. Eu não fui da minha responsabilidade como esposo, continuando tratando a minha esposa com respeito, com amor, com carinho. Eu não falto ao serviço no outro dia porque eu estou de ressaca. Então tudo isso são questões que eu tenho que analisar para ver se aquilo que eu estou trazendo para dentro do meu lar está realmente contribuindo para esse clima de harmonia. E volto a frisar, é necessário que o lar tenha. Porque é ali realmente que nós temos o local para repor as nossas coisas. Veja bem, vamos para o lado físico. O que a gente faz à noite no nosso lar? Costumamente, né? Agora tem outros tipos de serviço, tem gente que trabalha à noite. Mas, geralmente a gente dorme à noite. Porque é o momento que nós descansamos o corpo físico. Isso a gente faz aonde? No lar. Então, analisando esse aspecto físico do corpo, a gente pode analisar a importância do lar na nossa vida na parte espiritual. Então é lá também que a gente vai buscar essa tranquilidade. Essa pessoa, nossa, vou para casa. Aí a pergunta que a gente volta a fazer: nós estamos tendo essa sensação? Vou para casa. Essa alegria de falar vou para casa. Ou nós já estamos inventando desculpas? Não vou para casa, não vou passar ali, ou fico no serviço até mais tarde. Não vou trabalhar mais, eu tenho que fazer alguma coisa. Justamente para não voltar para casa. E a gente tem que refletir o que está acontecendo. Porque a casa tem que ser o local que a gente queira voltar, queira participar, queira estar lá dentro. Porque senão tem alguma coisa errada. E muitas vezes está errado por causa dessas questões. Primeiro, que a gente não faz o corpo para criar esse momento de harmonia, de proteção. Segundo, que a gente está levando coisas para o nosso lar que, em vez de contribuir com essa harmonia, nós estamos fazendo desarmonia. E até questões assim simples, gente. O que eu ouço dentro da minha casa? Que tipo de música? Eu escuto músicas que trazem palavrões, que trazem, né, contextos sexuais, sexualizados, contextos de briga, de desarmonia. Sabe que eu coloco de vez em quando na minha casa uma música mais serena, suave, para trazer essa harmonia, essa sintonia lá para o meu lado? Que tipo de filmes, séries, e hoje com os streams, né? A gente tem uma possibilidade enorme de filmes e séries para assistirmos. Mas mais uma vez aquela questão: o progresso está aí para ser usado, para ser utilizado por nós, não para que nós sejamos escravos deste progresso. Então, se você quiser
Hoje você consegue assistir quase todo tipo de filme dentro na sua sala de TV. Desde filmes espíritas, evangélicos, cristãos, filmes lindos que te emocionam, te fazem renovar suas forças, suas energias, que te emocionam realmente. Mas também você pode assistir filmes violentos, filmes de sexo. Mais uma vez, a reflexão que nós fazemos. Que tipo de filme eu estou trazendo para a minha casa? Porque quando a gente fala essa questão da bebida, do filme, da música, nós não podemos esquecer dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Até que falar, até esqueci o nome da pergunta, mas está no livro dos Espíritos. Que os Espíritos interferem em nossas vidas. Muito mais que imagineis. Em verdade, são eles que vos dirigem. Então, quando a gente fala isso, gente, a gente não pode esquecer deste ensinamento da doutrina espírita. Porque, para nós que conhecemos a doutrina, temos este agravante. Nós temos a consciência que o nosso comportamento vai determinar um tipo de espíritos estarão ao nosso lado. Então, quando eu estou vendo lá um filme Nosso Lar, imaginem a gleba de espíritos superiores que vai estar lá assistindo conosco, protegendo, e espíritos jamais tendenciosos ao bem, vendo aquele filme maravilhoso conosco. Então, naquele momento, o nosso lar está totalmente protegido, mergulhado num clima de paz e serenidade. Mas se eu, em vez disso, coloco lá para assistir um filme muito violento, eu lembro que eu assisti o primeiro Jogos Mortais. Você quem assistiu um filme, né, que só tem sangue. Eu assisti o primeiro. Tem alguns anos, né? Não vou falar muito, né, Marcelo? Também vou falar a nossa idade, né? Deixa quieto. Também. Eu gostava de um filme, adorava um filme de terror. Quando eu fui assistir o segundo, que foi assim bem, quando eu comecei mais a participar até da própria doutrina, eu comecei a assistir e falei, não, eu não preciso ver um filme desse. Eu parei de assistir no meio do filme, assim, não. É realmente um filme que só tem violência, só sangue, assim. E quando talvez tem um filme que até tem uma certa violência, mas traz um fundo moral por trás, né? Traz um ensinamento. Então no final do filme você passou para aquela fase de violência, de briga, mas no final você tem uma nossa, né? Você sai assim, transformado. Mas tem uns que não. Então, quando eu pego esse filme e coloco lá na minha TV para me assistir, que tipo de espíritos eu estou chamando para dentro da minha casa? Quando eu coloco lá um filme de sexo, e aí eu gosto de lembrar sempre, não sei que quantos que conheceram o tio Eudes, essa frase eu sempre vou falar para ela sempre, sobre a questão do sexo. O sexo, quando é praticado com amor, com respeito, ele é um ato sublime, abençoado por Deus. Inclusive como fonte de procriação da espécie. Como ele fala, o tio falava que quando um casal que se ama, que se respeita, fazem o ato sexual, a espiritualidade cria uma redoma protetora para que ninguém participe daquele momento. É um momento só do casal. Agora, quando eu faço sexo apenas pela minha parte animal ainda, instintiva, sexo por fazer, o negócio é aberto. E aí eu estou atraindo para mim aqueles espíritos que estão realmente obsidiando-nos naquele processo, que querem participar daquilo, necessitam daquilo. Assim como a bebida, como todas as outras coisas. Então eu tenho que pensar nisso.
Então, quando eu coloco um filme de sexo lá na minha casa, dependendo da minha conduta, eu estou atraindo um monte de espíritos para minha casa ligados a isso. O que acontece, gente, muitas vezes os espíritos, eles nem têm nada contra nós. Eles só gostam de nossa companhia. Porque ele fala, esse cara é bom. Ele gosta de beber uma. Ele gosta de empréstimo. Eu gosto também. Vou ficar junto dele. E vem, fica pertinho de nós. Vai ficando. Aí imagina isso agora transportado para o nosso lar. Porque isso é de turma, ele chama a galera. Gente, encontrei um lar ali que é bom. Vamos para lá? Lá rola de tudo. Lá tem briga, a gente gosta de uma confusão, e eles ficam lá só encucando, né? Ah, fala aqui para eles, só. Ah, você não lembra? Ah, analisa. Ponto fraco. Lá tem violência, né? Os filmes lá, cara, nossa, é louco. Lá tem sexo, desvaiado, desregrado, lá tem tudo. Vamos ficar lá? E vem a turma. E aí, gente, a gente não entende muitas vezes por que a gente está cansado. A gente não consegue descansar. Mente e corpo. Por quê, gente? Quando isso acontece, nosso espírito está tão atordoado que a gente não consegue ter um sono bom. Aquele sono reparador. Então a gente acorda no outro dia cansado. Mesmo tendo dormido talvez uma noite, 10 horas, 8 horas de sono. Porque o nosso espírito. Por isso a gente sempre recomenda a importância de orarmos antes de deitarmos. Para a gente tirar, né? Como se a gente cortasse essa ligação negativa. E que o nosso espírito, nesse momento do sono, que ele fica mais liberto, ele possa ir para locais salutares. Mas quando a gente não faz isso, a gente deita como. A gente acaba de assistir Hora do Pesadelo, né? Um Bad Burger. Aí você deita, você vai sonhar com o Bad Burger. Você vai ter um sonho. Eu lembro uma vez que eu assisti um filme, acho que era Ataque das Cobras. Né? Você deita, você está achando que tem cobra debaixo da cama, você não tem paz. Você fica a noite inteira naquele tormento. E aí você não tem descanso. Então se a gente deita com a mente, por isso é importante a gente ter essa capacidade de desligar, inclusive dos problemas do trabalho. Os problemas que a gente tem dentro da própria família, inclusive muitas vezes. Ah, não, agora eu preciso me desligar e sintonizar com um plano maior, para que quando eu estiver no corpo descansando, o meu espírito possa reencontrar com o meu anjo guardião. Os espíritos me ajudaram nesse planejamento reencarnatório, para eu me realinhar com as minhas responsabilidades. Inclusive reconciliar, por exemplo, com o irmão que eu acabei de brigar. Eu faço isso na espiritualidade. Porque uma coisa também que nós não podemos duvidar de forma alguma é da interferência positiva em nossas vidas quando nós nos propusemos a esse caminho. Assim como eu falei que os espíritos chamam a turma para ir para o nosso lar, quando ele vê a bagunça, os espíritos superiores sempre falam: gente, vamos para ali, vamos ajudar aquele pessoal, vamos auxiliar. Eles estão precisando, e eles querem, eles fazem por onde? Vamos ficar lá com eles? Então a proteção espiritual também positiva, ela é real. Então tudo depende da nossa postura, da nossa conduta. Então a reflexão que a gente faz nessa noite, lembrando da importância que o lar tem no nosso equilíbrio nesta encarnação, é o que eu estou fazendo para que meu lar seja esse ponto de equilíbrio que eu
e a minha família necessita. Para finalizar, gente, nós como espíritos, a gente tem que lembrar que é uma coisa importante. Quem sabe mais, precisa fazer mais. Conhecimento não é só para fazer enfeite, não. Então nós temos o conhecimento da doutrina, esse esclarecimento. Então muitas vezes, olha que a gente é forte nisso. Muitas vezes eu sou o ponto de desequilíbrio da minha família. Eu tenho que refletir sobre isso. Sou eu que causo o problema, eu que crio confusão, eu que sou do contra de tudo. Muitas vezes, até achando que eu estou fazendo certo, por estar defendendo a doutrina. Porque eu quero impor. Aí vou fazer o culto lá em casa a partir de amanhã. Eu fui lá no centro, o rapaz falou que eu tenho que fazer o culto lá na minha casa. Eu chego lá em casa hoje e falo, a partir de amanhã tem culto lá em casa. Todo mundo tem que participar. E aí, eu não quero, eu não sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, eu não vou participar do seu culto. Eu crio uma confusão por causa disso. Então, muitas vezes, defendendo aquilo que eu acredito, de forma errada, sou eu o causador do tumulto, né? Então eu tenho que ser o pacificador. Hoje aconteceu um fato comigo, deve ter já uns 25 anos. Ou seja, eu tinha 2 anos isso. Uns 25 anos atrás eu briguei com meu irmão. Hoje eu falo isso com naturalidade, que a gente se reconciliou, está tudo de boa. Mas na ocasião, eu lembro que ele tinha bebido. Ele chegou em casa, me provocou. Só que eu não tinha bebido. Quem que na situação tinha que ter mais paciência? Eu não tinha bebido. Aquela ocasião exigia de mim uma atitude. Eu não, tudo bem, ficar calado. Mas não, eu entrei eu me permiti levar aquela ofensa, retruquei. Eu lembro direitinho, gente, está aqui na minha mente. A minha postura foi tipo assim, ele que está errado, por que eu vou abaixar para ele? Olha só, olha como a gente age com as nossas posturas. Não estou falando aqui para a gente ser conivente com o mal, não, gente. Só que tem condições, oportunidades que a gente pode simplesmente, o que eu deveria ter feito? Fica aí, eu vou sair. Deixa. Porque a briga aconteceu justamente porque eu retoquei. Ele falou alguma coisa, se eu tivesse, não, tá beleza então. Se tivesse saído, não tinha acontecido a briga. Mas não. Eu lembro que a minha posição foi assim, eu não estou errado. Ele que tem que abaixar para mim. E meu orgulho, minha vaidade, foi alto. Eu não deixei que a humildade permanecesse. Eu acho que nem tenho ainda, Então é preciso a gente fazer essas reflexões, gente. Porque o lar precisa ser esse ponto de renovação, esse ponto de reequilíbrio para todos nós. Então o que eu estou levando para dentro do meu lar? Eu pergunto, o que eu estou fazendo dentro do meu lar para contribuir para que ele seja esse ponto de equilíbrio? Estou levando paz, estou levando serenidade, estou levando compreensão, tolerância, ou estou sendo orgulhoso, vaidoso, egoísta e conturbando a vida das pessoas que estão me volta? Cada vez mais, lembrando as palavras de Haroldo Dutra, momento de suicídio e loucura, cada vez mais nós temos que estar próximos. A família tem que voltar a ser esse elo de carinho e união. Pois somente assim nós vamos vencer esse momento difícil. Somente assim, agarrados nas mãos uns dos outros, dentro da família. E a família, uma família agarrada na mão de outra família, dentro da sociedade,
nós vamos transformar o mundo. Nós que somos responsáveis por essa transformação que o nosso planeta está passando. Refletamos sobre isso e possamos realmente sermos pacificadores. Que Jesus abençoe a todos.